Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas, e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Oswald de Andrade. O Canto de Regresso à Pátria foi escrito por Oswald de Andrade em 1924 e publicado primeiramente na revista Pau Brasil e depois no livro Hormônio em 1925. O poeta era pertencente à primeira geração modernista da literatura brasileira. Foi um expoente e produtor da Semana da Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Ele era considerado o mais rebelde escritor daquela época. O texto é uma intertextualidade ao poema Canção do Exílio, escrito em 1843 por Gonçalves Dias, e ambos os poemas abordam o nacionalismo ao citarem a saudade da terra natal, paisagens brasileiras e riquezas do país. Com linguagem fácil, vocabulário simples e com um toque de humor, como crítica ao tradicionalismo e à linguagem rebuscada da escola parnasiana, também se observa que, mesmo sendo nacionalista, o autor quebra a visão romântica e idealista sobre o país mostrada por Gonçalves Dias. A intenção de Oswald de Andrade, com o uso da intertextualidade, foi de romper com as estruturas do passado, fazer uma revisão crítica, histórica e cultural e evidenciar uma nova identidade brasileira, características do movimento modernista. O texto traz o nacionalismo como tema, característico do modernismo, e cita alguns termos relacionados à história e à cultura do Brasil. Mesmo sendo nacionalista, o texto não deixa de mostrar os aspectos negativos que fizeram parte da história brasileira, ao mencionar, por exemplo, o termo Palmares, que faz alusão ao Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão. O poema de Gonçalves Dias foi a base para o surgimento do poema de Oswald de Andrade, em que o escritor transformou em uma paródia forte e extremamente crítica contra a alienação social no Brasil. Oswald de Andrade acrescentou na releitura do poema romântico, o humor, não saindo da temática nacionalista, porém com a nova perspectiva à crítica. Vale salientar que essa crítica não se refere ao elemento nacional em si, mas sim à forma ufanista e idealizada, típica do romantismo. Outro ponto do poema modernista é o fato de Oswald ainda se referir com os mesmos advérbios, daqui e lá. Porém, o poeta não se refere ao Brasil, como no poema de Gonçalves Dias, e sim à cidade de São Paulo, mais precisamente à Rua 15 e ao progresso da cidade. Ambos apresentam o nacionalismo como tema, porém em diferentes visões.